Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, para você que vai estar aí nos ouvindo a qualquer instante do dia. Nós começamos o nosso podcast chamado Mulheres em Foco. Eu me chamo Caroline. Eu me chamo Beatriz, nós somos historiadoras formadas aqui na cidade. E esse podcast, como a Carol falou, né, do projeto Mulheres em Foco, e que ele é dividido no podcast e no artigo chamado Posicionamento da Mulher no Mercado de Trabalho em Petrópolis, que foi desenvolvido, né, foi iniciado durante um estágio na faculdade, com pesquisas no Arquivo Histórico de Petrópolis. O Arquivo Histórico de Petrópolis ele fica no Centro de Cultura, não sei se todos conhecem, é de livre acesso à população para fazer pesquisa, inclusive online, pode mandar um e-mail para lá, agora nesses tempos de pandemia, né? E é um lugar muito rico em informação sobre tudo em Petrópolis. Inclusive, quando eu fui fazer o estágio lá, eu fiz pastas de requerimentos feitos da prefeitura em 1949 e vi vários sobrenomes famosos da cidade, descobri várias coisas. Um outro desdobramento também do trabalho aqui, do podcast, é o trabalho de monografia feito pela Carol sobre mulheres, sobre as fontes das historiadoras mulheres, né? Que, enfim, ela vai transcorrer sobre o tema. Sim, né? E esse trabalho, ele tinha em mente ver o quanto de ausência que a gente tem de fontes femininas e o que as fontes femininas, o que era permitido às mulheres fazerem e que permaneceram do passado para ter trazido para o presente. Durante muito tempo, o que a gente teve a respeito das mulheres na história era o olhar e a perspectiva masculina sobre o feminino, né? Era muito raro, por exemplo, a gente ter um registro histórico como pinturas, literatura, poesia que eram produzidas pelas mulheres na Antiguidade Clássica. Pelo menos a gente ainda não tem, né, nenhuma prova a respeito disso. Somente depois de séculos, ainda assim, a maior parte das obras literárias ou artísticas foram produzidas e realizadas por homens e dirigidas às mulheres. Tinha essa coisa dos homens dirigirem às mulheres aquilo que eles produziam. Mas a história, né, com H maiúsculo, que é o que a gente estudou, que é uma ciência, a história das mulheres era silenciosa. Foi sendo descoberta apenas aos poucos, no sentido de que foram surgindo novos movimentos históricos a partir do século XVIII, a partir do que foram surgindo a Revolução Industrial, a partir do que vai surgindo do movimento feminista no final do século XX, a partir do que vai surgindo de novas maneiras de ler a história. E assim, apesar de ter uma relevância muito grande, as mulheres na história, seus relatos, acabaram sendo silenciados por muitos séculos, fazendo com que a gente hoje soubesse menos de um terço do que poderia se saber do passado. Quando você exclui qualquer pessoa da história, quando você exclui qualquer fonte historiográfica, você sabe menos sobre o passado do que poderia saber quando você tem mais pontos de vista sobre aquele período histórico. Então, quando a gente está falando desses relatos, a gente está falando dessas fontes. As fontes femininas não eram utilizadas para escrever textos sobre o passado, para analisar o passado pelos historiadores. Principalmente porque cabia às mulheres um tipo próprio de escrita, né? Como, por exemplo, diários, né? As mulheres, elas poderiam escrever o quê no século XIX e século XX? Diários. Ou livros de romances. O escopo do que elas poderiam fazer na administração pública era muito pequeno. O que era, na verdade, lembrado pela história, pelas leituras historiográficas anteriores? Eram atividades dos homens na esfera pública, como, por exemplo, guerra, política, diplomacia, administração, e essas coisas não cabiam às mulheres. Então, por isso a gente tem menos fontes históricas, por isso a gente tem problemas de enxergar essas coisas que as mulheres faziam. Dentro daquele contexto social, né, não tinha muito o que ser feito pela mulher, né? Ela colocada naquela condição, então ela tinha menos acesso às esferas públicas, menos acesso a ter a voz, a ser ouvida, né? Então, o que lhe cabia, ela preenchia aquele espaço, então, por meio dos diários, por exemplo, e que futuramente se tornaram fontes de estudos. Isso, e era uma fonte, a princípio, que não era bem quista pelos historiadores. Era uma fonte que, para eles, era irrelevante, um diário. Só depois que surge, por exemplo, uma leitura histórica diferente, que é a escola dos análises, que a gente chama, nós historiadores, é que vai surgir olhares para pessoas que eram excluídas, para pontos de vista do passado diferentes. E assim, quando você tinha a antiga historiografia, que é essa antiga leitura da história pelos historiadores, a mulher era apenas lembrada como uma amante, como a esposa, como filha, como mãe, por exemplo, como a Leopoldina. Ela era lembrada apenas como a esposa de Dom Pedro I, nunca como uma mulher culta, inteligente, que tinha noção de ciências botânicas. Então, assim, quando a gente lembra sobre as mulheres, a gente lembra nesse escopo, né, de amante, esposa, filha
ou mães. E aí é que entra aquilo que fez o trabalho da Bia, que é os anúncios que foram encontrados dentro do arquivo histórico. E aí agora a Bia vai falar um pouco mais a respeito disso e demonstrar isso que a gente comentou no panorama geral para um panorama mais específico. Sim. Eu comecei vendo os requerimentos, como eu já comentei, e observei que tinha uma baixa de mulheres que iam requerer as coisas, do tipo, antigamente você tinha que pedir permissão para fazer até hoje, na verdade, acho, uma modificação na calçada, então era um homem que pedia. Tinha o requerimento de pedir se podia abrir um armazém de secos e molhados, foi um homem que pediu. Enfim, aí conversando com a Marisa Gomes, historiadora também, que era chefe do arquivo na época, eu comecei a pesquisar na Tribuna de Petrópolis do mesmo ano, para ter uma coerência, e fui ver os anúncios de empregos, de ofertas de empregos publicados naquele ano. E aí eu notei que a maioria dos anúncios voltados para as mulheres, para o público feminino, eram relacionados a tarefas domésticas. Dentro disso, tinham alguns também voltados para secretárias, tecelagem. Abro um parênteses aqui para lembrar que as indústrias têxteis, na sua maioria, até hoje, empregam mulheres. E é uma indústria que ainda paga mal, ainda tem muitas pessoas em condições subhumanas trabalhando. A gente vê Filipinas, China, aqui mesmo no Brás, pessoas bolivianas morando em condições precárias, trabalhando na indústria têxtil, que é a que mais movimenta, que mais lucra, mais polui. E sobre essa indústria têxtil, é muito interessante perceber que já no século XVIII, as mulheres trabalhavam em indústrias têxteis. Tem um trecho muito interessante de um livro, que é Os Excluídos da História, que é da Michelle Perrault, que fala isso, comenta sobre um caso que aconteceu numa manufatura na França, que diz que em Rouen, não sei se assim pronuncia o nome do vilarejo, em novembro de 1788, vai dizer assim o texto: elas boicotam a máquina de Barneville, instalada no convento Saint Malcolm, sob a direção do padre das feiras, que acarreta uma jornada de trabalho incompatível com as exigências das tarefas domésticas. Então, assim, aqui a gente já tem um panorama de que a indústria têxtil já cobrava muito das mulheres e elas tinham o que a gente vai chamar mais tarde, né, de dupla jornada. E é muito louco isso mesmo que a Bia tá falando das indústrias têxteis e de que só eram atribuídas essas pequenas coisas a elas. A Bia comenta também um negócio que é muito bacana no trabalho, que é sobre a divisão, né, que era dividido não só entre mulheres, mas também em classes sociais. Sim. Tem, os anúncios diferenciam entre cor da pele, entre idade, nacionalidade, e eu também pesquisei, além dos anúncios, além da parte de requerimentos, o livro de registro de indústrias e profissões de 1945 a 1949 em Petrópolis. Tinha uma dinâmica maior nas profissões entre as mulheres, pedidos de permissão para abrir escritório de contabilidade, charutaria, pensão, consultório. Mas por quê? Porque essas mulheres eram de uma outra classe social. Então, elas tinham acesso a estudo que as demais que estavam nos anúncios de ofertas de emprego não tinham. Então, você vê que, sim, o emprego voltado para as mulheres não é só doméstico, mas você tem uma diferenciação aí também. E quando é doméstico, ele ainda separa sobre o que eu falei, cor, idade e nacionalidade. Então, você tem, por exemplo, eu vou ler um anúncio aqui rapidinho. Precisa-se de uma empregada branca para ajudar nos trabalhos de casa. Prefere-se uma pessoa de 25 anos, mais ou menos, dormindo fora. Trabalho das 7 às 14. Pede-se referências. Então, assim, é um anúncio que, pra gente, soa discriminatório, né? Mas dentro do contexto daquela época, um Brasil no Estado Novo, nacionalista, que valorizava o trabalho e a família, o homem responsável pelo sustento, a mulher responsável pela família. Então, você meio que obriga essa mulher a essa tarefa doméstica, clausura ela nessa responsabilidade que limita, de certo modo, né? Ao mesmo tempo que você parece dar uma importância, você também restringe. Esse período também, depois, eu acho que você quer falar alguma coisa, Carol? Não, é só lembrar o tempo todo, né, que quando a Bia tá falando sobre esses anúncios, tá falando a respeito de anúncios que são de Petrópolis, da tribuna de Petrópolis. Então, assim, é realmente um olhar bem local de um negócio que a gente tava falando antes, que é global, assim, que é um panorama geral da história. E quando a Bia tá dando esses dados pra nós, do que tinha de anúncios femininos, me lembro do que a gente tava falando antes, né, sobre que as fontes femininas não eram vistas. E que bom a Bia ter um olhar super interessante para algo que para muitos poderia ser banal e passaria despercebido, até para muitos historiadores antes das novas leituras da história. Então, é um olhar realmente muito bacana, um olhar regional, um olhar para fontes femininas que comprovam desigualdades sociais, discriminação, de gênero, social. Então, assim, é realmente um olhar bem bacana para isso. Não, com certeza. E tem que contextualizar, inclusive, para
Porque parece banal, né? Quando você vê um anúncio falando que precisa de babá, precisa de copeira, e aí quando eu anúncio para o homem para ser caseiro, aí você fala, é óbvio. E não é, né? Acho que não é porque aquele período tem aqueles detalhes, assim, aquelas vivências, que a gente vai dar as costas, porque muita coisa ainda se reproduz hoje. Você vê, Petrópolis é uma cidade ainda de veraneio, então muitos anúncios pedem para ir para o Rio, para empregado ir para o Rio também, porque são essas pessoas que estão aqui passando férias, então uma galera com poder aquisitivo maior. Então tem esses detalhes sociais, sim. A gente precisa abrir os olhos. Esse é só um levantamento de dados, nem é tão profundo assim o estudo, mas dá pano para muita manga. E continuando aqui na contextualização do período, nos anos 40, eles ainda usavam o Código Civil de 1916, consideravam as mulheres casadas incapazes. Elas tinham que pedir autorização dos maridos para fazer determinadas coisas, como, por exemplo, requerer a própria herança, a herança da família dela. Determinadas profissões, como telefonista e enfermeira, as mulheres eram permitidas a trabalhar à noite, mas elas precisavam apresentar um atestado médico. Olha a loucura, né? Mais detalhes sobre isso tem no artigo que vai ser publicado. Então, assim, tantas determinadas funções e ofícios quanto as próprias mulheres sempre foram subjugadas, inferiorizadas. Então, quando você atrela os dois, você atrela uma profissão considerada inferior, que ela é executada numa pessoa em uma classe social inferior, você bota as mulheres, você bota tudo no mesmo saco e não resolve, só piora a situação, né? É isso. Homens e mulheres, eles são diferentes. Não há problema nisso, mas pessoas são diferentes. Mas é bom que tenha mulheres em todas as profissões e é bom que tenham homens em todas também, com seus traços e diferenças, atuando conforme sua personalidade. Então, assim, é realmente muito complexa essa situação de que a gente ainda tem encontram-se muitas dificuldades e muitos entraves nessa questão das mulheres. E, assim, olhar para esse passado das mulheres é perceber também um monte de coisa, né? Como você estava falando, ver que Petrópolis ainda é uma cidade de veraneio, perceber desigualdade sociais. Então, assim, a história das mulheres é muito rica e precisa ser mais aprofundada para que a gente diminua essas coisas, né? Diminuam problemas de empregos que são só voltados para homem ou empregos que são só voltados para mulher. Como eu disse, né? É bom que se tenham homens e mulheres em todas as profissões. Da mesma forma, Carol, que não tem problema nenhum você ser babá, ser faxineira, enfim, trabalhar com limpeza de algum modo. A gente tem que mudar essa visão também de que é um trabalho exclusivo, feminino, vamos dizer assim, e inferior, que você tem que ter vergonha, você não tem que querer. Tem uma moça hoje, com um projeto chamado Faxina Boa, ela tá no Instagram, o nome dela é Verônica Oliveira, e em que nesse projeto ela almeja dar uma maior visibilidade e voz a esses profissionais que realizam esses serviços. É mal vista muitas vezes, ou meio que de herança, né? A avó a filha e a filha da filha, e é sempre um tipo de pessoa, né? Característica. Ela mora em determinado lugar, ela tem uma determinada aparência, ela tem uma determinada cor, e aí você meio que julga mesmo. E ela não, a Verônica, ela é uma faxineira porque ela quer ser, ela quer trabalhar com limpeza, com organização, e valoriza isso. Então, assim, a gente não critica aqui quando a gente fala, mas só tem mulher no anúncio para ser copeira. Tudo bem, desde que ela queira, que ela possa ter outras opções. E desde que o trabalho seja bem remunerado. Porque, assim, quando a gente está falando disso, está falando de salário desigual, que é aquilo. Você tem um emprego que é mais usualmente feito pelas mulheres e um outro emprego que é feito pelos homens. E tem uma desigualdade muito discrepante. Como, por exemplo, isso que a Bia está falando. Sei lá, um pedreiro e uma faxineira. Os dois trabalham muito e dá muito trabalho. Só que você tem uma desigualdade nesse valor de salário que é muito grande. E além de ter essa diferença de empregos, você tem diferença, às vezes, na mesma carreira. Por exemplo, um engenheiro mulher, uma engenheira mulher e um engenheiro homem, que ganham salários muito desproporcional, né? Então, assim, realmente diminuir essa diferença com o tempo. E quando a gente fala sobre essas coisas, quando a Bia faz esse levantamento de dados aqui, fala sobre requerimentos de mulheres procurando empregos e procurando coisas do tipo, é perceber também que tem trabalhos que são muito desvalorizados, como, por exemplo, de doméstica. É muito bacana ver uma iniciativa como essa do Instagram, de poder aumentar e mostrar que é um trabalho que é valoroso, né? Cansa pra caramba, sabe? O trabalho doméstico, a faxina do lar. Então, assim, realmente lutar por mais igualdade desses salários, para que não haja tanta desigualdade entre homens e mulheres que precisam trabalhar igualmente. Os homens deveriam, como diria, eu costumo falar bastante isso, mas que os homens deveriam ter mais deveres como as mulheres têm, e as mulheres deveriam ter mais direitos como os homens têm. Mais direitos de receber salário. E os homens deveriam ter mais deveres, como, por exemplo, fazer os trabalhos da própria casa, não deixar tudo para as mulheres, para que elas não façam uma dupla jornada, trabalhe fora, chega em casa e tem que fazer tudo. Os homens também tenham mais deveres no cotidiano e que as mulheres tenham mais direitos
como os homens têm mais direitos de ganhar salários iguais e mais direitos perante a lei. Sim, igualdade de direitos, de tratamento e de trabalho ali, porque tá todo mundo mora dentro de uma mesma casa, todo mundo tem que organizar, limpar, tomar conta, cuidar dessa casa, ser dona dessa casa, seja qual gênero for. Já encaminhando para o final do nosso podcast, né, pessoal? Sei que todo mundo fica triste com isso, mas uma coisa que a gente estava comentando antes, que é bom que tenha homens e mulheres em todas as profissões, muito interessante destacar que esse ano a gente teve um boom muito grande de mulheres na política e muito interessante ver como que elas se saíram diante da nossa pandemia que aconteceu no mundo inteiro. Então, as mulheres líderes mundiais, elas estão se destacando muito no combate do coronavírus. Na Noruega, na Dinamarca, na Alemanha, na Nova Zelândia, em Taiwan. Então, assim, são mulheres que estão quebrando paradigmas e mostrando que o fato de você ter também pontos de vista e olhares diferentes, né, como eu havia dito antes, homens e mulheres são diferentes e não há problema nenhum nisso. As pessoas são diferentes, mas o bom de você ter uma pluralidade nesse panorama mundial, nas profissões, na política, é isso mesmo. Você acaba melhorando muito as coisas. Claro que há mulheres cada vez mais presentes no mundo acadêmico, artístico, científico. A Mary Shelley, que escreve lá o Frankenstein, a Tarsila do Amaral, a nossa pintora brasileira, a Marie Curie, aquela cientista Nobel de Física e Química, a Hannah Arendt, filósofa, Bertolucci, Nise da Silveira, psicóloga, etc. Assim. Mas ainda tem muita coisa para ser feita. Atualmente, no Senado brasileiro, por exemplo, nós temos somente 11 mulheres para um total de 81 senadores, sendo que a mesa diretora do Senado contém apenas uma mulher, como quarta suplente, de uma mesa total de 11 cadeiras. Então, a diferença é realmente absurda. Se alguém quiser checar isso, enquanto eu falo isso aqui nesse podcast, você pode pausar esse podcast, pode ir lá abrir o site do Senado e pesquisar, porque é exatamente isso, entendeu? Exatamente são esses os dados que eu tô aqui dando para vocês. Então, assim, fica aqui o nosso humilde pedido para a sociedade de melhoras das condições, de igualdade de direitos e de deveres para homens e mulheres. Bia, quer falar mais alguma coisa também? O pessoal também pode ler o artigo. Isso aí. Baixar ele, conferir todas as informações, tem as imagens dos anúncios, são bem interessantes. E esse assunto, como eu disse, não se esgota. Enfim, o podcast a gente tem hora aqui para terminar, minutos, mas o assunto não, sempre vale a pena teclar essa tecla. Porque é importante, é necessário, né? Fica o convite também para as pessoas irem visitar o arquivo histórico, pesquisarem. A galera que é jornalista na cidade, as pessoas que querem fazer pesquisa. Lembrando que o acesso é muito bacana. Fica o nosso também desejo de que o poder público cuide melhor do que está condicionado dentro do arquivo municipal. Ele é atrelado à biblioteca. Gabriela Mistral também fica no Centro de Cultura. Muito rica a biblioteca. É uma das maiores, se não é do país, é do estado, ao menos. E é uma fonte rica demais mesmo, no meio do centro, todo mundo pode ter acesso, não tem quem não quer. Para estudar, tanto estudantes de escola quanto de faculdades, tem 2 faculdades de história aqui no município. O pessoal tem que correr dentro desses arquivos, dos museus, porque para estudar não só Petrópolis, né? A gente pode falar sobre coisas muito maiores partindo do que a gente tem aqui. Bacana demais. Pessoal, então a gente vai aqui se despedindo do nosso podcast. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela escuta. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o nosso forte abraço e até mais. Obrigada, tchau.